Eu vou falar para vocês, então, sobre o tratamento para pacientes com opções limitadas, né? O que eu entendi do título, que a gente está falando bastante de resistência, mas provavelmente não é só isso. Existe intolerância, existe toxicidade. Os pacientes que chegam na linha com bastante resistência, eles têm algum problema a mais do que os outros pacientes, e às vezes não é só adesão. Esses daqui seriam meus conflitos de interesse. Isso daqui é o que eu considero como sendo as barreiras para a gente fazer um tratamento de resgate eficaz, principalmente para aquele paciente que já tem a seleção de mutações de resistência no seu próprio vírus. As barreiras são, obviamente, a resistência, uma coisa que eu chamei de replicação viral residual, a imunidade residual e a tolerabilidade, claro, e eu vou tentar fazer um racional disso daí. Não vou mostrar só coisa nova para vocês. Eu vou mostrar algumas coisas que são extemporâneas, mas são conceituais. Então, obviamente, não é só a resistência. Eu citei 4 itens aqui. E na hora que a gente fala de replicação viral residual, eu estou falando da carga viral. É claro que se a carga viral é baixa, é mais fácil da gente resgatar esse paciente com o próximo esquema. E vou dar aqui um exemplo, que é um exemplo extemporâneo. Um estudo antigo, que a gente chamou de DUET, que a gente usava etravirina com darunavir. E olha o que acontece com relação à carga viral. Vamos olhar a linha azul? A linha azul é onde você tem o melhor esquema, etravirina com darunavir, menos de 30 mil, 70%. E o decréscimo é linear de acordo com o incremento de carga viral. A gente chama de carga viral alta com paciente virgem de tratamento 100 mil cópias, porque é mais fácil você falhar acima de 100 mil. Com resistência, não. Os estudos mostram que isso pode ser 30 mil, pode ser 50 mil. Não é só estudo antigo. Tem um estudo mais moderno aqui, que é o estudo com fostensavir, um inibidor de entrada, pacientes também com muita resistência, e eles receberam no esquema de resgate fostensavir. Olha o que acontece com relação à carga viral. A mesma coisa, com menos de 1.000, 71% de resgate, e é linear o teu desempenho de acordo com o nível de replicação viral residual. Infelizmente, esse estudo não cortou aqui nos 30 ou 50 mil para a gente enxergar melhor o ponto de corte. Tem a imunidade residual. Isso aí é o CD4. Quanto menor a imunidade, menor a ajuda do hospedeiro com relação ao controle da viremia. A gente já sabe disso daí. De novo, o estudo DUET, azul, etravirina com daruna. O ponto crítico nesses pacientes com muita resistência é 50. 200 faz diferença, mas 50 de CD4. Dá uma olhada, 44% de resgate e a subida é praticamente linear. Depois de 200 fica mais ou menos estável. A gente repetiu isso daqui com um estudo mais moderno, de novo, o estudo do fostensavir, menos de 20, 35%. Enquanto que com mais de 200, 68% dos pacientes com carga viral indetectável, de novo, o incremento parece ser linear. E aqui é o resgate fácil. Você tem que escolher um medicamento central. Quando você tem pouca resistência, esse medicamento central, que tem boa barreira genética, boa potência, pode ser o dolutegravir, pode ser um IP. Quando você tem muita resistência, as evidências mostram que tem que ser um IP. Isso aqui é quando é fácil, né? Você tem poucas falhas virológicas. Olha, o valor preditivo positivo do desempenho do resgate é mais relacionado com o número de esquemas que a pessoa tomou do que propriamente com a resistência. A genotipagem fala menos do que o número de esquemas. Baixa carga viral, nível de CD4 confortável, e aí você vai ter medicamentos que podem ser mais amistosos. E no contrário, né, quando você tem muita resistência, carga viral elevada, CD4 baixo, muitas falhas, fica mais difícil. Vou mostrar de novo alguns conceitos aqui extemporâneos para falar da resistência. Olha esse estudo do Maraviroc, o Motivate. Os pacientes recebiam Maraviroc em vírus com muita resistência, uma vez ao dia ou 2 vezes ao dia.
Se você não tivesse nenhum medicamento ativo, 29%. Aqui era monoterapia funcional, só o Maraviroc que estava funcionando. É nenhum medicamento do grupo de tratamento. Um medicamento, terapia dupla, já vai para 43%, 2 medicamentos, 53%, 3 ou mais, 61%. Também é linear de acordo com a resistência. E olha que interessante, a gente usa Maraviroc 2 vezes ao dia. Sabe por quê? Por causa desse grupo. É o único que fez diferença. É quando você tem muita resistência, é que usar 2 vezes ao dia faz diferença. Senão você poderia usar uma vez. De novo, o outro estudo antigo extemporâneo. Esse aqui é o estudo do Raltegravir. Vírus com muita resistência, e os pacientes foram tratados com Raltegravir ou com placebo. E olha, 0 medicamentos ativos, monoterapia funcional, 52%. Um medicamento, 48%, 2 medicamentos, 70%. 0 não é 0, porque a gente tem atividade residual. Eu acho que o termo monoterapia funcional é um termo errado, porque não é monoterapia. A gente tem atividade dos outros medicamentos, mesmo que não seja plena. Senão a gente não ia ter 52% de resposta aqui. E aqui é o que a gente faz, por exemplo, num resgate em que você tem mutação na protease. Você às vezes tem que escolher o inibidor de protease como o medicamento central. Sabe, quando você tem uma integrase virgem, parece muito fácil. Mesmo que você tenha resistência ampla na protease, na transcriptase reversa, porque os estudos com monoterapia, por exemplo, com dolutegravir, levam a 91% de carga viral indetectável. Então, a gente já sabe que o dolutegravir pode ser quase que suficiente para um resgate se a integrase for limpa. Mas e se você tiver mutação na integrase, a coisa complica um pouquinho mais. Você tem que usar outras classes, às vezes atividade residual dos análogos, etravirina, Maraviroc, e o dolutegravir 2 vezes ao dia. A gente percebeu que nos pacientes que tinham mutação de resistência na integrase do elvitegravir e do raltegravir, você poderia resgatá-los com dolutegravir 2 vezes ao dia, mostrando que existe uma atividade residual do dolutegravir. E esse estudo aqui, o Viking, fez isso. Primeiro ele confirmou que existia atividade residual do dolutegravir numa monoterapia funcional. Depois ele passou a ser usado 2 vezes ao dia, junto com o esquema todo de resgate, levando a 69% de carga viral indetectável com 24 semanas, 63 com 48 semanas, parece que sustenta. Depende da via mutacional. O raltegravir tem 3 vias mutacionais, a do códon 155 da integrase, do códon 143 da integrase e do códon 148. 148 é a má notícia, difícil de resgatar. Olha, sem 148, 79%, 71%. Com 148, isso já vai caindo, às vezes até para menos do que 30%, dependendo do número de mutações. E às vezes, o resgate é muito difícil naquele momento, só porque a gente não tem ainda os recursos, que já existem. Tem medicamento novo, tem classe nova. Isso é uma coisa boa. Então vamos lá. Falei para vocês do fostensavir, um medicamento que é um inibidor de entrada. Ele é especial porque parece que ele tem uma atividade prolongada com uma barreira genética relativamente alta, porque o desempenho dele é cumulativo. É impressionante porque, normalmente, com os antirretrovirais mais antigos, se a tua resposta não é plena no 6º mês, provavelmente ela não vai mais acontecer. Com fostensavir, não. Depois do 6º mês, a gente continuou tendo incremento na indetecção da carga viral. E tem um estudo que pegou pacientes com muita resistência, eles poderiam ter nenhum medicamento plenamente ativo, ou poderiam ter 1 ou 2 medicamentos plenamente ativos, e esses daí são da coorte randomizada, tinha 1 ou 2.
se provou que existe uma atividade do fostemsavir em monoterapia funcional, olha, queda de 0,8 log de carga viral. Interessante. Comparado com o placebo, né, isso foi diferente. E se otimizou um esquema para usar o fostemsavir. O fostemsavir está registrado no Brasil. A gente só não tem ele ainda disponível. Espero que a gente tenha logo. E esse aqui é o perfil do paciente relativamente moderno que tem muita resistência. Normalmente ele tem a casa dos 50 anos. Normalmente ele é homem de uma época em que a epidemia era concentrada. Ele pode ter carga viral alta, mais do que 100 mil. 29%, por exemplo, nessa coorte maior, que é a coorte randomizada. E o CD4 invariavelmente baixo, 99,41. Esses pacientes existem. E aí o que aconteceu é que no esquema de resgate pleno, quando você tinha 1 ou 2 medicamentos que poderiam ajudar o fostemsavir, você chega na semana 96 com 60% de carga viral indetectável. Olha o que eu falei. Nos medicamentos mais antigos, depois do 6º mês, é improvável que você acumule desempenho. Você está acumulando aqui, nesse caso, de 53% para 60%. E existe uma esperança da resposta do CD4. Você teve um aumento significativo. Lembra, era menos de 50, o CD4 foi para 205. Independente do nível basal, você conseguiu ter uma reserva de CD4, pode ser menos do que 20, você aumenta 200 o CD4 desses pacientes, que eram muito doentes, tinham infecção oportunista na hora que entraram no estudo. E aí é uma coisa interessante também, quem ajudou o fostemsavir? Bom, ter dolutegravir plenamente ativo leva um desempenho bom, acima de 70%. E olha, se o dolutegravir está ativo, não adianta usar 2 vezes ao dia. Parece até pior, 71%, 65%. Outra coisa, a gente tem na bula do darunavir que se você tiver resistência, você tem que usar 2 vezes ao dia. Será que precisa? Esse estudo sugere que sim. Olha, quando você usa 2 vezes ao dia, você leva o desempenho do esquema de 50% de carga viral indetectável para 71%. Isso me pareceu um pouco mais convincente. E tem mais, a gente não tem ainda, mas tem um inibidor de capsídio, que é o lenacapavir. Ele parece que tem uma ação dupla, porque ele interage 2 vezes no ciclo de replicação do vírus. Capsídio é aquela capinha da ogiva do vírus que contém as enzimas, as proteínas, para começar a transcrição reversa. Você impede o capsídio de se desfazer com o lenacapavir, e se por acaso você tem um ciclo de replicação, o capsídio não se forma. Mesmo assim, ele parece ter barreira genética um pouco mais baixa. Ele acaba tendo mutação de resistência, que é o que a gente viu nos resultados preliminares do estudo Capella, que pegou pacientes com muita resistência, do mesmo jeito que o Bright do fostemsavir, e tentou resgatar com esse medicamento que é subcutâneo a cada 6 meses. E o resultado foi bom, a gente precisa ver se ele se confirma, e a mutação do códon 67 do gene do capsídio apareceu nesses 6 pacientes, em alguns dos pacientes. Sabe, às vezes, para esperar esses medicamentos novos, a gente tem que inovar um pouquinho. A gente pode discutir isso daí. O que a gente não pode fazer é parar o tratamento, mas a gente pode até fazer uma coisa chamada interrupção parcial dos antirretrovirais, mantendo análogo nucleosídeo, que por um tempo prolongado você não vai ter evolução da resistência e vai manter o CD4. Mas, no geral, a gente acha que a gente tem que manter 2 classes ativas. 2 classes. Não são 2 medicamentos. Um análogo é meia classe. Então, a gente tem que estrategiar isso de uma forma mais racional. Tem que contar com a atividade residual dos medicamentos, às vezes. Vou falar mais um pouquinho da atividade residual. A gente confirma a atividade residual na hora que você tem falha, viremia, e suspende um dos medicamentos. Se houver aumento da carga viral nas primeiras 2 semanas, parece que ele estava funcionando, tem atividade residual. E aí você reintroduz esse medicamento, depois de 2 semanas,
Se a carga viral baixar, você confirma a atividade residual. Isso foi feito, por exemplo, lá atrás, para alguns medicamentos, e parece que os análogos têm essa atividade residual, não análogo não tinha. Efavirenz e nevirapina, parece que a rilpivirina também não. Infuvirtida também não. E IP também não, só que aqui era IP sem booster. Com booster parece que você tem atividade residual. E aqui é o que a gente conclui. Efavirenz, nevirapina, IP sem booster, que a gente não usa mais, infuvirtida não tem atividade residual. Análogos tem, inibidor de protease com booster tem, dolutegravir tem, né, a prova que você resgata com 2 vezes ao dia. Etravirina tem, né, claro que tem. A gente não sabe exatamente raltegravir e alvitegravir. O raltegravir tem um estudo com um paciente mostrando que tem atividade residual e outro estudo italiano com 4 mostrando que não tem. Então eu não sei. Maraviroc não foi feito, fostenzavir e lenacapavir, esse estudo também não foi feito. Para a gente poder contar com esses medicamentos e planejar, obviamente, de acordo com a carga viral e o nível de CD4. 1000 de carga viral, até aspirina podem detectar. A gente tem que usar uma quantidade menor de medicamentos para aqueles pacientes que não vão tolerar. E aí a gente tem que fazer esse desafio, né, de escolher o que pode ser mais potente, mais eficaz, sem uma complexidade grande que leve à toxicidade. Obrigado pela atenção.